Pô, Bernardo, depois tu vai me arranjar aquele laudo lá, tá? Tá bom. Aí a gente conversa depois do Que programa. laudo, cara. Opa, tudo bem? Que laudo é esse? Já estamos online? Essa eu Opa, não que sabia. coisa! Tá gravando. Olha, Shlomo, com grande alegria, temos nosso hoje. Hoje é um dia que nós temos nosso segundo. Eita, que não saiu. O meu TDAH bateu aqui, que eu não saiu de forma nenhuma. Pega o laudo. Esse eu não posso dar. Apresenta nosso convidado de hoje, Shlomo. Temos a honra, nosso segundo convidado aqui nos 10 Moleque, o doutor, mestre, psicólogo, Bernardo é Cardono. doido, Mestrando. Me dá um. Rumo ao mestrado, pô. Já tá no mestrado, Shlomo. Pois é. E aí, Bernardo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo, né? Com isso aí, ele Não é assim pegou que a- dizem oi no podcast? Ele pegou a alma do negócio. É isso. Que a gente é escutado qualquer hora do dia. Pra quem Exato. não sabe dos primórdios dos 10 moleque, o Bernardo tava nessa conversa. Exato. Eu ouvi. De. Bora fazer um podcast. Foi quando surgiu bora- o conceito dos 10 Isso. moleque. Verdade. É, A gente exatamente. estava ali junto, né? E o Nico falou, não, mas esses 10 moleque assim eu não conhecia. Aí pronto. Ser reverência, né? isso- Se bate bola. Esse ping-pong. Pois é, e o Bernardo tava nessa conversa. Por isso que a então- gente fez questão de chamar ele. Exatamente. Estamos aí. Não é por nada que tu vai acrescentar, entendeu? É só porque tu tava. Ah, ainda bem, porque eu não Sacanagem. estudei nada antes de vir. Né? Tu não estudou porque tu já sabe. Já... Isso que importa, o que importa é o que vale. Peraí, bora. pessoal, grava essa frase e faz uma camisa. O que importa é o que vale. Boa. Vou levar pra minha vida. Se acabar agora, eu já aprendi alguma coisa. Então eu sou o Nicolas Ohana Shlomo Zaguri, e esse é o. judaísmo, mano. Eita, buguei. Ei. Eu buguei. Tu falou que ia fazer isso. 1, 2, 3 e. Judaísmo, moleque, show! Pô, a sincronia tá boa, né? Rapaz, aqui, olha, a gente nem titubeou. Pede o laudo, Nicolas. Bernardo, depois a gente conversa. E aí? A gente apresentou o Bernardo, mas no final a gente não falou o que ele é. Falou o que ele é? Falei. Falou, Falou? psicólogo, eu acho. Ah, Não sei se eu sou realmente- outras coisas, né? Mas Acho que além de psicólogo, ele é muita coisa, claro. Você trabalha com psicologia, você estuda psicologia, mas você é você. Tá, então eu vou começar logo a pergunta derradeira. Psicologia e a Torá se resolvam. Pronto. Não tem contradição. Você tem que escutar a si mesmo, ou tem que escutar uma regra, uma lei. Tem que perguntar assim. Ah, é? Uhum. É. Eu Sabia que Freud era judeu? É. Fala assim, Ele era assim. judeu mesmo? Era judeu. Olha, e loucão daquele Se eu não jeito. me engano, o nome dele era Shmuel. Olha, essa eu não sabia. Shmuel? Sigmundo, sei lá como é que fala. É Sigmund Freud, Sigmund, normalmente mas o fala nome dele mesmo é Sigmund Shmuel. Freud. Ele deu uma mudada, É o assim, nome uma artístico. adaptada. O nome artístico de... É? Aí, ó. Agora pode acabar o episódio. Valeu, Então, pessoal. que o nome dele é Shmuel. Não, ele era estudioso, ele era Bahor Yeshiva. Estava em Yeshiva, tudo. Legal. E Mas chegou foi- um certo mas- momento que ele quis mudar a vida dele e virou o Freud. Mas então, tu tá falando, então tu tá me dizendo agora que a base de Torá dele que fez ele Não falei fazer isso. tudo aquilo? Eu não falei isso. Eu acho que ele foi meio que assim, ao contrário, ele foi desafiar tudo aquilo que ele já conhecia. Eu acho. Ele tinha toda a base de Torá, uma família religiosa e tudo, mas ele quis ir contra aquilo tudo. Uhum. Acho que existe dois lados, existe várias maneiras de pensar e ele quis pensar diferente do que ele cresceu. Assim que eu imagino. Eu não tô dentro da cabeça dele, né? É, eu penso parecido também, pensando que ele foi uma das pessoas que mais revolucionaram, né? O modo que a sociedade enxerga as coisas. Então ele realmente foi Diferentão, né? diferentão, Foi é, diferentão. no mínimo diferentão. E polêmico. É, bastante. É, tem umas paradas meio... Até eu fiquei um pouco assustado às vezes. Eu tenho assim... É negócio de Facebook, né, que a gente não vai estudar também, mas... aí vê- aparece, só vê o meme dele. porque a árvore bate no filho. Aí, Freud, opa! A árvore bate no filho? É um exemplo, chama assim, só. Eu particularmente não sigo a abordagem dele, né? Na psicologia nós temos 4 principais. A dele seria a psicanálise. E eu particularmente sigo mais a análise do comportamento, que é uma visão mais pragmática das coisas, observável, Mais tranquilo, né? científica, tranquila, de repente. E enquanto que o que ele propunha do inconsciente, né, da regressão para a infância, buscar Sim. é uma coisa mais
abstrata, digamos assim, que não tem uma comprovação científica, mas ao mesmo tempo eu acho que não tem que ficar brigando por abordagem. Tá aí uma pergunta interessante. A psicologia, ela tá mais pra ciência ou mais pro espírito, né? Uma pergunta, não sei Sim, como eu acho que que categoriza. Eu acho que tem essa dualidade, principalmente se a gente pensar Freud e alguns discípulos dele, né? Jung, por exemplo, tratava do inconsciente coletivo, de algo que a gente já nasce com. E realmente já tem tanto que muitas críticas direcionadas para Freud abordavam essa questão de mística. Tipo, pô, ele é formado em medicina, por que ele é um místico? Tipo, é um médico, né? O psicólogo é chamado de médico, não é? Não, naquela época, porque ele fundou a psicanálise. Para ser psicanalista, não precisa ser psicólogo. Pode ser advogado, engenheiro, qualquer coisa. Então eu posso. Ser psicanalista, sim. Pode. E aí, no caso, ele era médico. Então, ele tinha todo esse embasamento. Mas não precisa. Mas eu digo, o psicólogo que é formado em psicologia, ele é chamado de doutor, de médico? Não. Ele só recebe esses títulos depois da graduação, né? Seja mestrado ou doutorado, aí sim recebe esse título. Senão, não. A minha pergunta é mais na questão se o mundo, ou a ciência, ou sei lá quem, olha isso como uma questão corporal, física, saúde. O cara tem um problema mental, igual o cara tem um problema no coração, vai pro cardiologista, o cara tem um problema mental, vai pro médico da mente, do médico. Essa que é a minha pergunta. Ou não, é mais pro âmbito, tipo assim, se for classificar, eu jogo o psicólogo do lado do rabino e do pastor, ou jogo ele do lado do cardiologista e do ortopedista? Muito legal, muito legal. E até para se posicionar como profissional, né? Tipo, no que eu acredito? A minha abordagem me joga muito mais pro lado da ciência mesmo, de alguém que vai embasar a sua prática, a sua intervenção em estudos científicos que demonstram que o mundo funciona mais ou menos daquele jeito. Claro que a gente nunca vai abarcar todas as variáveis, né, que são muitas, mas eu acredito dessa forma. Talvez Freud, né, já fosse alguém que iria já entrar por outro lado. Talvez ele tivesse um quê. Talvez ele tivesse um quê de sabe, tocar na alma, da mente como uma entidade que vai selecionar teus comportamentos ou te induzir a fazer alguma coisa. Enquanto a minha abordagem já é por outro sentido. Tipo, a mente operacionalizando, ela não é algo que governa a gente, está dentro da gente. Nós somos o corpo, né, o organismo, na verdade, e na interação com o ambiente que o nosso comportamento vai se dar, sempre nessa interação. Então não tem ali o divertidamente, aquelas emoçõezinhas ligando e desligando botões assim e comandando a gente. Só tem que explicar pro Chumão agora, divertidamente. É o filme da Disney. Que fica, as emoções são, tipo, personificadas dentro da cabeça da pessoa e aí as memórias são... uma parada assim, né? Aí tem raiva, as emoções básicas lá. Então bora polemizar, porque eu acho que eu entendi uma parte, mas eu não entendi a outra. Bom, a gente fala na Torá sobre Yetzer Tov e Yetzer Hara, instinto bom e instinto ruim. Como se a gente tivesse realmente uma luta interna de fazer o correto. Não vamos entrar em detalhe do que é o correto para os nossos olhos, mas até aquilo que a gente sabe que é o correto, tá bom? Vamos falar de coisa que é, assim, aceito por todos. Eu preciso ir trabalhar. Vamos supor, é o correto para mim nesse momento, mas eu tô com preguiça. Para todos mesmo? Aceito assim? Ir trabalhar realmente é para todos. Todo mundo. Tá bom, dá um exemplo então. Não matar alguém. Eu acho que é mais aceito pra todos isso aí. Não sei, mas tá bom. Aí o cara tá lá com aquela vontade de matar alguém, é isso que eu falo? Claro, o cara tá com aquele anseio, aquela vontade de dar uma facada, que a gente chamaria isso de Yetzer Hara, instinto mal na Torá, mas ele sabe que é errado, né? Porque muita gente, quando faz crime, depois fica, não, o cara era um problemático, era um doido, era um sei lá o quê. Eu já vi muita gente falando assim, para de chamar, vou dar um exemplo, tá? Não sei entrar para de chamar os nazistas de malucos, de doidos, porque de alguma maneira tu tá tirando a culpa deles. Eles eram seres conscientes, super iluminados, esclarecidos, e fizeram uma besteira, fizeram uma coisa errada, um crime. Você não pode falar, não, eles eram malucos. Talvez tinha uns que realmente não batiam muito da cabeça, mas... Tá entendendo? Então... Mas isso, assim, na questão da psicologia, isso quando acontece de ir pra esse lado, de tu botar que o cara é doido pra ele não ter essa responsabilidade sobre os atos dele, é uma coisa assim... É o tal do laudo, pessoal. As duas questões eu acho muito interessante, porque o Shlomo estava falando, né, disso do Yetzer Hara e o Yetzer Tov. É muito interessante porque a gente pode fazer um paralelo com a análise do comportamento, explicar de outros termos, né, que a gente utiliza.
Então, por exemplo, a gente fala muito de autocontrole e autoconhecimento. Então, o autocontrole, autoconhecimento, voltando pro exemplo lá do cara que decide não matar alguém ou decide matar alguém, ele sabe, ele tem um autoconhecimento de que se ele matar alguém, certas coisas vão acontecer. Ele pode ser preso, as pessoas vão julgar ele, moralmente, na rua, xingar ele. Mas aí tem outra questão, o autocontrole. Então, eu posso saber que vamos ter consequências negativas fazendo aquilo, mas eu faço mesmo assim, porque eu não tenho autocontrole. Boa. Então, eu acho que é muito legal ver que, tem um paralelo, assim, né, se a gente explicar de outra forma. Eu acho que eu sempre olhei, eu escutei isso de um rabino e eu gostei muito disso. Eu acho que o Tânia, que é um livro base da, vamos chamar assim, psicologia rabada, vamos chamar assim. Eu chamo de filosofia, psicologia judaica, o Tânia. Ele fala logo de cara, ele vem falar das almas, que todo judeu tem uma alma divina e uma alma animal. Eu acho que isso responde àquela questão do bipolar, aquela questão do cara uma hora quer fazer tudo certo, uma hora não quer saber de nada, e tem momentos que a gente sente uma saudade, um negócio. Eu acho que ele responde muito, olha, você tem que entender que dentro do teu ser tem duas almas. Como traduzir para os termos científicos aí vai ficar meio difícil, porque realmente aqui a gente está falando de alma. Mas acho que entender isso ajuda muito a gente... beleza, eu sou um cara bom, eu só segui o Yetzirará, a tentação, como se fosse falar no termo psicologia, e não segui o correto. Mas eu não sou uma pessoa ruim, eu tenho as duas coisas. Acho que facilita muito a vida a gente entender isso. Pensando em saúde mental, tu pensar nesse sentido mesmo de, eu sou uma pessoa ruim por causa do que eu faço, né? Com certeza traz muito sofrimento. Então, como tu falaste, se a pessoa tem essa capacidade, esse discernimento de entender que a gente nem sempre vai conseguir fazer tudo certo e que nem por isso a gente tem que jogar tudo fora, eu acho que é essencial. Assim, é realmente muito interessante. Bacana. Mas eu sei que tu não curtiu tanto Freud, mas eu queria te contar uma coisa. Fiquei curioso. Não, é interessante porque o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, pai do sogro do nosso Rebbe, ele teve uma consulta com Freud. Agora. Esse mundo globalizado é impressionante. Cada vez impressiona cada vez mais. Super perto. Não, é sério, porque ele tava sofrendo mesmo. É porque, fala assim, ele foi conversar com ele, mas a gente sabe que ele foi se consultar com ele. Sim. Não quer dizer que ele concorda com tudo que ele escreveu, nada disso. Mas talvez como um profissional ele entendia muita coisa. Ninguém acha que Freud é um burro, entendeu? Não, com certeza. Mesmo se você discorda de algumas teorias, de algumas coisas, ou prefere olhar de outro lado, mas que ele era sábio, ele era. E o Rebbe Rashab foi lá, falou com ele e tal. Uma das coisas que o Freud perguntou, o Rebbe Rashab falou, o que é Hassidut? É a tal da psicologia judaica, que é uma tradução muito ruim, tá? Não levem isso ao pé da letra. Mas é uma ideia. Uma parte da Hassidut tem bastante sobre a alma, sobre o conflito, sobre isso tudo. E aí o Rebbe Rashab respondeu, Hassidut é você unir a razão com a emoção, cérebro com o coração. Rimando? Tô impressionado com a tua rima. Eu tô impressionado com a paz de espírito do Nicolas. Acho que só o psicólogo vinha aqui. Eu preciso daquele laudo, cara. Ele tá muito interessado nisso. Né? Ele tá se comportando. Assim. Eu tô me controlando porque o autocontrole não é psicólogo. Então... Se quiser o laudo, tem que fazer o contrário, né? Bom, e aí o Freud olhou pra ele e falou assim, mas razão e emoção são duas montanhas. Assim, não dá pra unir. E aí o Rebbe respondeu, mas a Hassidut vem exatamente fazer uma ponte entre essas duas montanhas. Vocês estão pegando a profundidade? Assim, eu vejo que as emoções em geral, tanto boas e ruins, tem emoção boa e ruim, é tipo de emoção, né? Hoje a gente tem uma noção ali aérea, né? A gente passa por cima de, eu acho que é isso aqui, então eu vou encarnar a camisa nisso. Por exemplo, hoje eu tô borocochô. Aí a pessoa, tô deprimido e tal, nada mais faz sentido na minha vida. Tipo assim, ela cria todo um aumentativo pra emoção. Ela bota uma lupa gigantesca naquela emoçãozinha de uma coisinha que aconteceu errado, ela acordou com o pé esquerdo. Isso, aí já começa a descarrilha o trem, aí já vira problema. O cara não tinha um problema, aí ele acaba aí, criando. E aí, tipo, no outro dia, parece que ele não se recuperou do dia anterior e só aumentou e aí vai dia após dia. Chutou o balde, tem um problema que tem que correr atrás pra pegar. No Tânia e na psicologia... Vocês gostaram? Acordamos o Nicolas, pessoal. No Tânia e na psicologia,
Qual Como seria é a que, resposta? não, como é que lida com esse tipo de... Porque também tem o contrário, tipo, o cara pode estar feliz, que nem temos as histórias na Europa, que o cara era muito humilde e tal, só que ele era muito feliz. E aí no outro dia ele era muito mais A feliz. história era onde? Num vilarejo na Europa, e era um vilarejo humilde. O Nicolas fala que todas as histórias judaicas eram vilarejo humilde na Europa. Não, porque também pode ser que o cara esteja aquele momento de felicidade e ele também Aumenta transpassa aquilo. no outro dia. Aí fica, ele vai... Tipo, Vira uma bola entra de neve de positiva. felicidade, exatamente. É um negócio assim, muito doido, né? A cabeça da gente. Bora ver o doutor primeiro. Bora, doutor. Eu acho que as emoções, elas são fruto do nosso comportamento mais complexo, né? Que é o nosso comportamento verbal. Porque a gente não nasce sabendo o que é tal emoção. São as pessoas que vão falar pra gente o que é. Então, a gente vai ver uma criança que tá chorando, ou que acabou de cair, vai falar, olha, você tá triste. Ou se ela tá lá comemorando alguma coisa, a gente vai falar, olha, você tá feliz e tal. E eu acho que, realmente, um dos grandes desafios do indivíduo é conseguir lidar com o que tu falaste. Com a gente lidar com a emoção de sentir triste, por exemplo, que é normal. Então, não tem emoção boa nem ruim, a gente sente tudo, né? E eu acho que o mais importante, ainda mais hoje em dia, assim, que eu acho que tem um mito de que a gente tem que ser feliz, né? Entra aquele Uma papo do busca coach, incansável. busca incansável da felicidade, sendo que a gente sabe que a felicidade, às vezes, pode ser algo bem rápido, ou pode ser algo duradouro, né? Vai depender do que tu tá procurando, do que pra ti faz sentido o que é ser feliz. E não a gente só ficar, por exemplo, tentando negligenciar a tristeza como se fosse uma coisa ruim, e aí a gente não tem com quem falar quando a gente tá triste. E quando a gente não tem que falar, quando a gente sente alguma coisa, é muito difícil lidar com esse fardo, né? Então acho que é por aí mesmo, acho que faz muito sentido o que tu falaste. Eu tô doido, fiquei até emocionado aqui. Não, mas nessa... E a resposta do judaísmo? Não, calma, que ainda tô na psicologia. Tá. Mas nessa mesma pegada. Então, tipo assim, a gente contamina a emoção da criança. É isso. Não, eu diria Não, que... que tipo assim, a criança nasce sem saber. Tu não bota Se uma a gente deixar... nomenclatura. se a gente deixar A gente ela se descobrir, ela vai conseguir chegar nessa noção de tristeza e alegria ou ela vai criar uma coisa dela? Nesse cenário hipotético, eu acredito que cada cultura acaba desenvolvendo algum nome para um determinado sentimento, por exemplo. Se a gente fala até de saudade, é um sentimento, né? A gente fala de saudade, mas ele é exclusivo da língua portuguesa, por exemplo. Se tu vai pegar em qualquer outra língua, não vai ter a tradução literal de saudade. Por exemplo, em em hebraico inglês... fala lei de gagueia, mas eu não sei se a etimologia é a mesma Sim. ou não. Não, deve ser parecido, mas não deve ter a mesma Mas noção qual que a gente sentido tem de específico? saudade. Tem alguma uma explicação do que quer dizer saudade? Tipo, uma Pois coisa é, assim? saudade, se a gente for pegar o que é ter saudade? É o que a gente pensa que aqui nossa comunidade nomeou, né? Que alguma coisa ou alguém que foi embora a gente não tem mais. Em inglês, por exemplo, a gente fala I miss you ou I miss it. Perdi, né? Eu sinto falta, alguma coisa que pode até ser parecido, mas não é. Então daí a gente já vê as nuances de cada cultura. Às vezes as microexpressões faciais na cultura asiática, por exemplo, de felicidade ou de tristeza, podem ser diferentes da nossa. Interessante. Então, eu acredito que mesmo que a gente tirasse tudo assim, não vou ensinar, o que seria bem ruim com a criança, claro. Te deixando bem claro, não Deixando façam isso bem em casa. claro. Eu acho que de alguma forma aquela cultura ia nomear de um jeito específico. Se o cara vive, se a criança, vamos supor, você pai não fala, mas se ela viver na escola, viver na Exato, grande verdade. comunidade, ia aprender de qualquer jeito. Se eu Então soltar, talvez seja melhor tu falar. se eu soltar na floresta... Acho que não vai dar muito certo. vai na Torá Só agora. fala isso que não tem filho, galera. É verdade. Olha, Sim, eu o lado da Torá. Eu vou começar pela última coisa que tu falou, depois eu vou voltar para a pergunta do Nicolas. Eu acho que, assim, realmente esses detalhes, nomenclatura e como é que é? Microexpressões faciais realmente podem ser diferentes, mas com certeza, assim, na essência da emoção, acho que mais para a raiz, assim, menos ramificado, eu acho que tem meio que, como a Guimarães fala assim, o mundo todo é um globo só, quer dizer, o problema que tu passa na Ásia é o mesmo problema que tu passa nos Estados Unidos, que na África, no Brasil, tipo assim, a ideia emocional, no final das contas, na base, acho que é muito que meio que padrão. Claro que cada um tem seu jeito e tal, né? Não tem duas pessoas com um rosto igual, mas acho que a base é muito interessante. Agora, a Hassidut, ela fala muito contra, porque tu falou o negócio da tristeza, vamos falar sobre isso um pouquinho. Ela fala muito contra a Atzvut, que é um tipo de tristeza, vou já explicar, e ela libera a Merirut, que é traduzindo literal amargura. Se você entender, pô, fiz errado, tô
Pô, que pena que aconteceu isso, tem que melhorar, é uma coisa. Agora, você entender, tipo assim, pô, deu tudo errado, que droga, não tem sentido, não é legal. Por quê? Quando você acredita em Deus, acredita em providência divina, particular, ou seja, Deus está olhando para cada coisa, não é que Deus está olhando mais ou menos assim, está dando uma passada no relatório do cartão de crédito. Não, ele vê cada continha, cada coisinha. Então, pô, aconteceu, tem um motivo, tem um propósito, tem alguma coisa. Então, só aí você já tira uma boa chance de tristeza. Você entender que as coisas vêm de Deus. A outra coisa que também ligado ao que tu falou antes, negócio de sentimento, né? É que você não tem que ter essa expectativa doida. Que nunca vai dar nada errado. A Hasdudo fala assim, se você é humilde, você é feliz. Porque se eu entendo que, eu não sou perfeito, eu errei, porque eu não sou completo, eu não sou Deus. Aconteceu tal coisa comigo. Mas quem falou que você não merecia? Quem falou que não é uma outra alma, um outro Gilgulo, uma outra reencarnação que fez alguma coisa que tu tá consertando? A gente não sabe. Então, a humildade leva automaticamente quase para a felicidade. Porque eu acho que uma das maiores coisas, tu pode me consertar se eu estiver errado, é a questão da decepção. As decepções é o que mais... A expectativa. É né? verdade. As expectativas. Muito legal, Acho que a expectativa é que ela é muito mais... Mata Muito mais, porque tu fica naquela... Ai, meu Deus, vai acontecer. Aí já gera milhões de outras coisas que tu tá na expectativa e não acontece. Pronto. E nem sempre Acaba tudo. Aí acontece de uma outra forma. Não vai ser tão legal você quanto vê, tu tava pensando. num casamento, numa sociedade, num trabalho, o que você espera do marido, da mulher? O que você espera do teu sócio? O que você espera? Às vezes a gente tem umas expectativas doidas e aí a vida realmente fica, pô, como assim? Mas se você for mais humilde e ter uma expectativa mais tranquila, não quer dizer que não tem que querer crescer ou ambição, não é isso que eu tô falando. Não tem que me entender. Ao mesmo tempo que a gente quer ser grande, ao mesmo tempo a gente sabe o nosso lugar. Tipo, é meio paradoxo, mas é... Eu concordo totalmente, Rabino. É muito legal até ouvir, né, como a Torá apresenta várias questões que tem essa interface, né, a frustração causa muito sofrimento, né, e esse mundo ideal que muitas vezes a gente coloca... Não, o pessoal coloca no Facebook, posta lá a foto do cara maravilhosamente... Né? Só que o outro lado da foto tá uma bagunça, tá uma gritaria. Exatamente. E a gente fica esperando aquela vida pra gente que nunca chega. Aí tu tá lá no trabalho, a pessoa pegou aquela foto que ela tirou há 3 anos lá na praia, né? Que mostra só o lado bom, no único momento que não tinha nenhum ambulante jogando lixo na rua. Aí tu dá um zoom na letra, tu vê TBT. Eu tenho um amigo que ele tinha esse costume de postar, tipo, saía, vamos dizer, vai pra onda. Aí postava, tirava um monte de foto de copo, e outro, tipo, várias posições, não sei o que, tá. Aí dava assim, numa terça-feira à noite, com o copo assim, numa festa. Rapaz, como é que... Tu sabe que é terça-feira à noite, né? Aí depois que eu fui descobrir que ele nunca tava nesses lugares. Ele ia uma vez por mês e charlava o mês todo, entendeu? Porque na rede social não tem essa descrição toda. O cara vive uma falsidade muito grande. É quase uma falsidade ideológica. Laudo, por favor, laudo. Tá dando motivo. Olha, até agora tu tá com 70%. Tem que falar mais umas besteiras aí pra gente liberar. Pudim de leite com feijão. Não. No meio, assim, não tem o meio do pudim? Bota uma conjada de feijão. Feijoada. É bom que cada fatia escorre um pouco do feijão. Nicolas, dá um laudo pro Bernardo, por favor. Olha, eu não posso deixar de contar uma última história. O Nicolas não pediu dessa vez, mas... Agora sim que a gente assim, tá... pra fechar com história, que a gente costuma terminar com história muitas vezes, ainda é a questão do Freud. Só que dessa vez é o que foi contra o Freud. Cismou, né, com o Freud? Então tu tá cismado hoje com esse cara. Mas na psicologia o Freud é Deus no céu, Freud na terra, quase. Pra muita gente é assim. Hoje em dia que já tá mudando, né? Mas durante muitos anos foi assim. Durante muitos anos. E aí, na época que não tinha o Bernardo pra ir contra o Freud, na época que era realmente assim... Só tinha o Freud. Era tipo, como eu falei, tá, entendeu, né? Entendeu. Aparece um cientista, sei lá como chamar, o judeu, o Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, que ele conseguiu criar a logoterapia, que eu acho que não vai dar tempo de explicar hoje o que é. Fica pra próxima, pessoal. Mas ele fez uma outra toda teoria e era bastante diferente de Freud. Dizem que Freud cavou no ser humano e só achou fezes. E Viktor Frankl cavou mais um pouco e achou tesouro, achou a preciosidade, É contagioso isso aí. preciosidade da alma. E aí ele era judeu e tal, falou o quê? Bom, sei que ele estava quase desistindo
não vou entrar em detalhes da história, mas ele estava quase desistindo dessa coisa, porque era tanta crítica, era tanta confusão. E o Rebbe mandou uma senhora, o nosso Rebbe mandou uma senhora falar com uma pessoa, né? Quem quiser a história com os detalhes, está no livro Histórias Maravilhosas do Rabino Boito. Para quem quiser a história com mais detalhes. Falar com essa senhora para avisar ele para não deixar de seguir a linha dele, não deixar de fazer, de ir firme. E o cara fez, quer dizer, o Rebbe salvou uma linha da psicologia, só para ter uma noção onde os tentáculos do Rebbe chegam, com todo respeito. Tipo assim, a gente acha que o Rebbe só tipo assim, rezava e... Ele mudou muita coisa. Claro que o assunto do Rebbe é rezar e estudar, é claro, mas que ele mudou a humanidade, mudou coisas nos Estados Unidos, ele salvou uma teoria inteira de psicologia. E tem um livro que eu gosto muito, só pra fechar, que é... Só pra eu saber aqui, tu tá com alguma parceria com a Amazon? Porque tá jogando muito livro hoje. Olha, o do Rabino Boito, eu não sei nem se vai achar na Amazon, acho que tem mais chance de achar nos sebos aí, estante virtual, alguma coisa assim. Porque é um livro muito bom, não sobrou um livro, é muito bom esse livro. Continua fazendo propaganda. No final do episódio, o Shlomo vai falar, usem meu código promocional. Tá aí. Não, sério, eu não sei onde acha esse livro, não, é muito bom. Bom, e tem toda uma teoria do 7 chaves de pessoas altamente eficazes, Stephen Covey, que é também seguindo o Viktor Frankl. É um negócio assim, absurdo, de uma influência, um impacto gigantesco. Foi salvo por uma frase que o Rebbe mandou uma senhora falar. Aí quando o Rabino, acho que foi na Áustria isso, acho que alguma coisa em Viena, alguma coisa assim, não sei. E quando o Rabino do Rabat começou a trabalhar lá, a senhora falou assim, tu acha que tu é o primeiro Rabino do Rabat aqui? Eu que fui o primeiro mensageiro do Rebbe. Ela já tinha, e foi, que missão, né, que ela fez. Missão pouca, né? Essas missões do Rebbe são tudo tranquilo. Mas é isso aí, pessoal. Bernardo, tem alguma pergunta que tu nunca perguntou pro Rabino que quer perguntar? Vai, é a hora. Joga a Meu psicologia Deus, contra a Torá. agora não vim preparado. Te livrou, hein, Shlomo? Então é isso, pessoal. Abraço. Obrigado. Depois que a gente der o stop, ele vai fazer. Valeu. Eu.